Bom dia, Info2A. Bem-vindo às notícias matinais do IFAM CMC. Hoje abordaremos um pequeno passeio no Chile, fazendo uma análise populacional, demográfica e de histórico de violência do país. Para isso, precisamos de repórteres. Eis aqui eu, Jason, junto com Cauã Adriel. E aí galera, como vocês estão? Em seguida, mostrarei os tópicos pelos quais separamos. Eis algum deles: localização geográfica, desigualdade social, migração, entre outros. Começando pelo mapa e localização geográfica. Localizado no sudeste da América do Sul, o Chile é um país com uma costa extensa ao longo do Oceano Pacífico, fazendo fronteira com a Argentina a leste e com Bolívia e Peru ao norte. Imagine um país super longo e estreito, estendendo-se por 4.300 km de norte a sul e cobrindo 756.102 km². A estrela geográfica do Chile é a Cordilheira dos Andes, que serpenteia por 4.600 km ao longo do lado leste do país. Esse relevo montanhoso e vulcânico faz do Chile uma zona sísmica ativa. Curiosamente, em 1960, o país registrou o maior terremoto já documentado, com impressionantes 9,5 graus na escala Richter. O Chile possui 3 zonas climáticas distintas: o norte árido, o centro com clima mediterrâneo e o sul úmido e frio. Santiago, a vibrante capital, é o centro político e econômico do país. O Chile é dos maiores exportadores mundiais de cobre, destacando-se como uma das economias mais fortes da América Latina. Agora, com a densidade de população. O Chile está passando por uma revolução demográfica. A pirâmide etária do país mostra uma base estreita e um topo crescente, sinalizando que, enquanto o número de nascidos diminui, a expectativa de vida aumenta e a população envelhece. Atualmente, a taxa de crescimento populacional é de 1,7%, mas deve estar para saltar para 3,39% até 2025. Impulsionado por migração e melhorias na saúde. No entanto, a partir de 2025, o crescimento pode começar a diminuir devido à queda nas taxas de natalidade e o envelhecimento contínuo. Por volta de 2600, o Chile pode enfrentar uma redução populacional significativa, existindo muitas adaptações e desafios. Agora, começaremos com os indicadores socioeconômicos. O Chile brilha com o índice de desenvolvimento humano de 0,85, que coloca o país na categoria de muito alto desenvolvimento humano, indicando bons níveis de saúde, educação e renda. Contudo, a desigualdade persiste, com a diferença significativa no acesso a recursos e oportunidades. Economicamente, o Chile apresentou um PIB de cerca de 335,53 milhões de dólares em 2023, resultando em um PIB per capita de aproximadamente 14.247 dólares, refletindo um padrão de vida relativamente alto. No entanto, a riqueza não é distribuída igualmente, com desigualdades ainda evidentes. Entre agosto e outubro de 2021, o país viu um aumento de 10,3% no número de empregados, totalizando 8.456.510 pessoas. A taxa de desemprego caiu para 8,1%, mas informalidade ainda afeta 27,9% dos trabalhadores. Em 2020, 10,8% da população vivia abaixo da linha de pobreza, com 4,26% em pobreza extrema. Apesar do IDH alto de 0,85, a desigualdade social continua sendo um desafio. O índice de Gini está em 43, revelando que o 1% mais rico possui 26,5% da riqueza, enquanto metade da população mais pobre apenas detém 2,1%. O Social Progress Index (CPI) do Chile é de 80,78, mostrando um avanço em saúde, educação e qualidade de vida. Mas a desigualdade ainda é uma preocupação, com 10,8% da população vivendo na pobreza em 2020. Seguindo com etnia e religião.
O Chile é o mais homogêneo eticamente do que muitos países sul-americanos. Cerca de 68% da população é mestiça, resultando da mistura entre índios e espanhóis. Os brancos, principalmente de origem europeia, representam cerca de 25%, e os grupos indígenas incluem mapuches, aimarás e Rapa Nui, consiste cerca de 10% da população. Religiosamente, o Chile é predominantemente católico, com cerca de 89,5% da população seguindo a Igreja Católica. No entanto, o protestantismo está crescendo com comunidades evangélicas e pentecostais ganhando influência. Além disso, há pequenas comunidades judaicas e muçulmanas, bem como diversidades crescentes de crenças não religiosas. Agora, vou passar a voz para o repórter Cauã Adriel. Agora darei prosseguimento falando sobre a taxa de homicídio e a violência no Chile. Bem, geralmente o Chile é considerado um dos países mais seguros da América Latina em termos de taxa de violência e homicídios, especialmente quando comparado a algumas nações da região. Embora a taxa de homicídio tenha aumentado em anos recentes, ele ainda é relativamente baixo em comparação com muitos outros países latino-americanos. E se a gente for observar nesse primeiro gráfico, a gente observa que a taxa de violência do Chile comparado com o Brasil, por exemplo, é disparador. Porque enquanto o Chile está com 3,9%, o Brasil possui 20,9%. E uma comparação mais extrema é com a Venezuela, porque enquanto o Chile possui 3,9%, a Venezuela possui 49,9%, o que apresenta uma diferença de 46%. Agora, nesse segundo gráfico, a gente pode observar a taxa de homicídio consumado, ou seja, aqueles homicídios bem-sucedidos, comparando com 2016 a 2023. Em 2026, a cada 100 mil habitantes, 495 pessoas morriam. Já em 2023, 1.248 pessoas morriam a cada 100 mil habitantes. Agora, sobre as questões de gênero. Os direitos das mulheres do Chile têm avançado significativamente nas últimas décadas, tanto em termos legais quanto em termos de participação social e política. No entanto, há vários desafios ainda, como a desigualdade de gênero, violência contra as mulheres e o acesso igualitário a oportunidades. Dentre os direitos das mulheres, a gente pode citar o direito reprodutivo. Em 2017, o Chile descriminalizou o aborto em 3 circunstâncias, que são risco de vida para a mãe, inviabilidade fetal e gravidez resultante de estupro, o que é bons dados porque demonstram que o país valoriza a qualidade de vida e saúde da mulher. E outro ponto que podemos citar é a igualdade de gênero, que apesar de ser garantido por lei, na prática é muito diferente. Isso é notório em questão salarial e entre vários outros setores, inclusive na participação política. Tanto é que nos anos 2000, se eu não me engano, 2010, a Michelle Bachelet, ela foi a primeira mulher a ser presidente do Chile. Agora falando sobre o movimento LGBT no Chile. O tratamento do grupo LGBT tem evoluído significativamente ao longo dos últimos anos, com avanços importantes em termos de direitos e aceitação social. Inclusive, em 2015, o Chile aprovou o Acordo de União Civil entre casal homoafetivo. Também a gente tem a Lei de Identidade do Gênero, que foi aprovada em 2018. Essa lei permite que pessoas transgênero alterem legalmente seu nome e gênero nos documentos oficiais sem necessidade de passar por cirurgia de redesignação sexual ou tratamento hormonal. Agora, um dos desafios é a questão do preconceito. Por quê? Apesar de o movimento LGBT conseguir evoluir na questão de leis e de união em casamento, entre tantos outros progressos, a questão de preconceito ainda é muito grande. Então, essa é uma das maiores barreiras que o movimento tem enfrentado. Agora, falando sobre a expectativa de vida e previdência social. Nesse gráfico, a gente pode notar que a expectativa de vida geral seria de 81,1%. Agora, se a gente for na questão ver na expectativa de vida da mulher, é bem maior. Seria de aproximadamente 83,5% nessa margem. E, mas em 2024,
a expectativa de vida do homem é cerca de 78,6 a 78,9 nessa margem. Então, de certa forma, a expectativa de vida é um pouco elevada comparada a outros países, né? Mas poderia ser melhor. E se a gente for parar para ver, comparado com tempos de pandemia, a expectativa de vida aumentou consideravelmente. Então, esse é um ponto positivo. Agora, sobre a previdência social do Chile, é uma questão que, de certa forma, alarmante. 80% das pessoas de aposentadoria recebem menos de um salário mínimo de benefício, ou seja, muito pouco mesmo. E também a questão de pobreza. 44% dos idosos vivem abaixo da linha da pobreza. Então, a pobreza é super elevada no Chile. Então, a gente entra também nessa questão de desigualdade social, porque por conta dessa desigualdade, isso vai afetando bastante na qualidade de vida de uma grande maioria. Apesar do Chile ser um dos países mais destaques nesse ponto, a desigualdade social afeta bastante. Agora, sobre a questão de migração. A migração para o Chile tem aumentado significativamente nas últimas décadas, tornando o país um dos principais destinos de imigrantes na América Latina. Dentre os principais motivos é a estabilidade econômica, oportunidade de emprego e a busca por melhores condições de vida. Os principais grupos de imigrantes são os venezuelanos, peruanos, haitianos, colombianos e bolivianos. O Chile tem adotado uma abordagem relativamente aberta da migração, mas com o aumento recente na imigração, o país começou a implementar medidas para regular o fluxo de imigrantes e garantir a integração adequada. Uma delas foi estipulada em 2021, na qual o Chile aprova a lei de migração e que substituiu a legislação anterior. Outro ponto que a gente pode ressaltar é a regularização de imigrantes. O governo chileno tem realizado programas de regularização para imigrantes que entram no país de forma irregular, permitindo-lhes obter documentos legais e acesso a serviços básicos como saúde e educação. Então, se a gente for comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, a gente nota que o Chile, apesar de ter certas leis que barrassem muito mais antes os imigrantes, agora é uma política mais liberal, que permite que os imigrantes tenham a oportunidade de entrar no país legalmente. Bem, no penúltimo tópico a gente vai falar sobre as Olimpíadas. O Chile tem participado dos Jogos Olímpicos desde 1896. Ao longo dos anos, o país conquistou várias medalhas em diferentes modalidades. A primeira delas foi conquistada em 1932, quando o atleta de tiro, Eládio Gonçalves, ganhou a medalha de prata na modalidade de pistola de tiro livre. Outros atletas que podemos mencionar seria Nicolás Mazzu, que ganhou 2 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, nas modalidades de simples e duplas masculinas de tênis, e também poderíamos citar Fernando Brito, que representou o Chile no tênis e participou de vários eventos internacionais. Além disso, o Chile tem uma presença consistente em esportes como atletismo, natação, esqui e outros esportes no inverno. O país também sediou os Jogos Pan-Americanos em 1987, que ajudaram a promover o esporte no país. Inclusive, o país está aberto a fazer as Olimpíadas em 2036 em Santiago, a capital de Chile. E no último tópico, falaremos sobre a Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa, Rapa Nui, é um território situado na região oceânica da Polinésia, no Pacífico Sul. Trata-se de um território pertencente ao Chile, incorporado pelo país sul-americano no ano de 1888, e assim permanece até o presente. Em função do seu relativo isolamento, muitos mistérios cercam a Ilha de Páscoa, como a construção e instalação dos moais, gigantes estátuas com feições humanas encontradas em diversas áreas da ilha. Vivem hoje na Ilha de Páscoa 7.750 pessoas que desenvolvem uma economia baseada no turismo, na agricultura e na pesca. Como falei, os moais são grandes estátuas de pedra esculpidas que variam de tamanho, algumas atingindo até 10 metros de altura. Elas são feitas de tufos vulcânicos e representam ancestrais importantes aos chefes tribais. Construção e transporte. Construção e transporte dos moais são ainda assuntos de pesquisa e debate. Acredita-se que os habitantes usaram técnicas de transporte por meio de cordas e rodanas para mover as estátuas até seus locais finais. Alohas. Além dos moais, as estátuas possuem uma base circular conhecida como Ahu, que também serve como local de sepultamento. Muito obrigado pela atenção e boa manhã.